Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Eu sou o professor Guilherme Tucher e hoje você acompanha a parte 11, a parte final da discussão que eu tenho feito aí ao longo das últimas semanas. Na nossa terceira parte, eu acho que agora a gente fecha aí o caixão, no sentido de a gente vai associar a periodização com tudo que a gente falou, tá? Vamos lá. Então, só para poder relembrar, esse aqui é o desenho do macrociclo que eu passei para vocês. A gente tem um macrociclo que é dividido em período de preparação, período de competição e transição. Cada um desses períodos tem uma finalidade de treinamento que é diferente. Então, no período de preparação, eu vou desenvolver a forma esportiva. No período de competição, eu vou manter a forma esportiva. E no período de transição, eu vou recuperar o atleta, ele vai perder a forma esportiva para poder começar um novo ciclo. Então isso a gente falou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Esses períodos foram divididos em fases de preparação geral, específica, pré-competitiva e competitiva. Então o que a gente falou? Na fase de preparação geral, que está dentro do período de preparação, eu vou preparar o meu atleta para poder treinar. Como é que eu vou preparar o meu atleta? Oferecendo estímulos que a gente falou que são estímulos de características gerais para aquele esporte. Na fase de preparação específica, depois que eu fui preparado para poder conseguir treinar de maneira intensa, eu vou ser preparado para poder competir. Na fase de preparação específica, eu estou treinando para poder manifestar o máximo possível a minha condição esportiva. Depois, na fase pré-competitiva, eu vou ter estímulos relacionados à manutenção da condição de treino e da recuperação para que o atleta se recupere e participe das competições da melhor maneira possível. Porque é na fase de competição que o atleta vai manifestar essa condição esportiva máxima. Dentro da proposta de periodização tradicional, a ideia é que o ciclo seja de pelo menos 4 meses. Entendeu? Então a ideia é, você precisa de 3, 4 meses para se preparar para uma competição. Aí qual seria a ideia, que a gente falou um pouquinho ontem? Eu vou pegar as minhas competições, que são mais importantes, e vou colocar dentro do período de competição. Todo o tempo que antecede a competição é preparação. Então vamos supor que você tem ali competições muito importantes em julho, e depois competições muito importantes novamente em dezembro. Você poderia fazer 2 macrociclos semestrais. Um que vai de janeiro, fevereiro até julho e um que vai de agosto até dezembro. Perfeito. Então, se o período de competição está só em julho, vamos dizer que sejam 2 semanas. Você vai ter ali o período de competição em julho, 2 semanas. Tudo que antecede essa competição de julho é a preparação. Aí você podia me perguntar, tudo bem, Guilherme, mas qual o tempo que eu vou dedicar à preparação geral e qual o tempo que eu vou dedicar à preparação específica? Aí a lógica é, quanto mais iniciante for o seu aluno ou atleta, maior a fase geral e menor a específica. À medida que ele for se desenvolvendo, você vai invertendo isso. Eu diminuo a geral e aumento a específica. Tá, então tendo esse entendimento, vamos ver agora o que tem que acontecer dentro de cada uma dessas fases que a gente chamou de preparação geral e preparação específica. Então, na fase de preparação geral, eu dou ênfase ao volume de treinamento. Se eu estou falando de volume de treinamento, estou falando de desenvolvimento da condição aeróbica. Deixa eu ir marcando com a setinha para vocês acompanharem. Então, eu estou falando de volume de treinamento, estou falando de condição geral de condicionamento, falando de condicionamento físico geral. Por isso que eu falei para vocês que, dependendo do atleta, faz sentido, se você quer desenvolver uma condição aeróbica, colocar o cara para pedalar, para correr, para fazer remo, porque você quer desenvolver aqui um condicionamento físico geral. Você não quer desenvolver um condicionamento físico da modalidade, você quer desenvolver um condicionamento físico geral. Você vai dar ênfase na força básica. O que é força básica que a gente viu agora anteriormente? Seria uma força de adaptação anatômica, que é uma força inicial, uma força de hipertrofia, que é uma resistência de força, ou então uma força máxima. Isso é força básica. Se o atleta for avançado, ele já parte direto para uma condição de força máxima. Isso é força básica. ênfase na aprendizagem,
foi o que a gente falou também sobre os métodos. Então vou tirar, eu anotei lá na minha planilha de acompanhamento de treino da temporada anterior que os atletas têm algumas deficiências técnicas de virada, de saída, de chegada, tempo de aproximação para poder fazer a virada, o atleta encurta a braçada, sei lá, estou anotando isso dos meus atletas. Tudo isso eu vou corrigir para poder melhorar a técnica. Dependendo da idade dos atletas, justifica até fazer uma técnica geral. Pô, Guilherme, o que seria uma técnica geral? Eu ensinar movimentos, eu estimular a aprendizagem de movimentos que não são relacionados ao esporte, mas que são importantes para uma percepção geral do corpo. Então eu poderia estar ensinando movimentos de salto, de aterrissagem, de lançamento, de recepção, que não tem nada a ver com a natação. Eu posso estar fazendo isso tanto fora quanto dentro da água. Por exemplo, se eu ensino ou estimulo os meus atletas, principalmente os mais novos, a fazerem atividades de polo aquático, de saltos ornamentais, de natação em águas abertas, eu estou estimulando uma técnica geral dentro da água. Então eu estou oferecendo experiências gerais de movimento dentro da água, porque eu estou formando o meu atleta. Não, estou falando de um atleta de nível olímpico, aí já não tem nada a ver. Tá? E como eu disse para vocês também, a ênfase é na condição aeróbica. Como a gente está no modelo de periodização tradicional, ele está falando que há ênfase na condição aeróbica. Não significa que não tenha treino da condição anaeróbica. Significa que a ênfase é na condição aeróbica. Existem alguns modelos de distribuição da carga de treinamento. Um desses modelos é chamado de modelo polarizado e ele defende aí que cerca de 75% do treino ao longo do seu macrociclo deveria ser num aeróbico fraco, que é o que a gente chamou de capacidade aeróbica, o Endurance 1, Endurance 2, A1 e A2, e os outros 25% seriam distribuídos, calma aí que eu falei errado, 75% num aeróbico fraco, que é principalmente o Endurance 1, ou A1, ou o aeróbico fraco, e o restante, que é 25%, seria divididos entre o limiar anaeróbico, que é o aeróbico médio, e o aeróbico forte, que é o de potência aeróbica. Tá? Então essa é uma sugestão de distribuição da carga. Então como é que você poderia fazer isso? Você pega a quantidade de horas que você tem ao longo do seu macrociclo e você vai, sei lá, vou chutar uma hora aqui, não sei se faz sentido, mas você tem 100 horas de preparação. 75% dessas horas serão dedicadas às atividades de baixa intensidade, técnica, o aeróbico fraco, e os outros 25% você vai distribuir principalmente entre limiar 2 e potência aeróbica, que é o Endurance 3. Tá? Então essa é uma sugestão. Beleza, estou pensando na fase de preparação específica. Eu vou começar a dar ênfase à intensidade do treinamento, que é a condição relacionada à qualidade, que está relacionada aos estímulos anaeróbicos e, dependendo da modalidade, de potência aeróbica, que é o aeróbico mais forte. Vou dar ênfase às condições específicas de competição. Então, tudo que o atleta precisar na competição, eu tenho que desenvolver agora. Vou dar ênfase na força específica. O que é a força específica? É a potência. Vou começar a desenvolver a força específica. Estou preocupado com a técnica de competição. Então, estou preocupado agora, eu vou usar os métodos que são mais globais. Eu vou ensinar o movimento como um todo, vou corrigir a partir do todo. ênfase na condição aeróbica anaeróbica, que é o aeróbico, que é a zona mista, que seria ali a potência aeróbica, como eu disse para vocês, ou anaeróbico, que seria o anaeróbico 1, 2 e 3, que são os estímulos de potência e capacidade anaeróbicas. E também há a ideia, a sugestão dos atletas participarem de competições preparatórias. Então essas competições, que são competições de menos importância, poderiam estar acontecendo aqui na fase de preparação específica. O objetivo não é desempenho esportivo, não é rendimento máximo. O objetivo é usar as competições como forma de preparação. Então você não vai descansar para poder participar das competições. O atleta vai treinar normalmente, vamos supor que as competições sejam sábado e domingo. Ele vai treinar normalmente até sexta-feira e sábado e domingo vai competir. Quando chega na segunda, não vai descansar, nada disso, vai continuar o processo de treino. É lógico que tem as recuperações parciais, que eu disse para vocês que existem em cada tipo de microciclo, mas a intenção da competição não é manifestar rendimento esportivo.
Tendo esse entendimento, então, eu começo a pensar o que eu vou usar para poder, que métodos eu deveria usar para poder desenvolver essas capacidades dentro de cada um desses períodos e dessas fases. Então, por exemplo, aqui, se na fase de preparação geral a ênfase é na força básica, quais são os métodos que desenvolvem a força básica? A hipertrofia, como eu disse para vocês. Se forem atletas iniciantes, a adaptação anatômica, que é aquela proposta de utilizar os circuitos. E se forem atletas mais experientes, fazer só força máxima ou um misto entre hipertrofia e força máxima. Para aprendizagem, para ensino dessa técnica geral, eu posso estar utilizando o método parcial, dependendo do nível dos atletas, que são aqueles exercícios fracionados. Se forem atletas um pouquinho mais experientes, nem precisam ser adultos, talvez isso não se justifique. E eu tenho que pensar, como eu disse para vocês mais uma vez, dependendo do atleta, algumas coisas se justificam, outras não. Então, às vezes, são até atletas jovens, sei lá, infantis ou juvenis, e não faz sentido você ficar fazendo exercício unilateral, de coordenação disso com aquilo, porque o atleta já faz isso bem. Você pode fazer as correções pelo movimento como um todo, então aqui seria o método integral, aquele global. Mas pode ser que mesmo assim, sei lá, a pernada de peito ainda não está boa, o crawl corte está bacana, mas a pernada de peito não. Então para a pernada de peito justifica fazer alguma coisa parcial. Para série de bloco ou para virada, o atleta vira bem, mas se desacelera na hora da aproximação. Então, dependendo do conteúdo técnico, justifica isso. E se eu for pensar no desenvolvimento da condição aeróbica, o método contínuo, o fracionado, se o atleta for iniciante, for um aluno iniciante, e o intervalado. O contínuo, principalmente, mais para o início da fase de preparação geral, e depois uma utilização tanto do contínuo quanto do intervalado, talvez do meio para o final da fase de preparação geral. Se você está falando de um atleta melhor, você pode antecipar esse método intervalado. Então, o que a gente está fazendo agora, pessoal? A gente está vendo a coerência entre os objetivos de cada período, de cada fase, com os métodos que eu apresentei para vocês anteriormente. Quando eu chego na fase de preparação específica, esses objetivos que estão do lado esquerdo eu já mostrei para vocês. Então, quais seriam os métodos? Qual seria a proposta que eu vou utilizar para desenvolver esses objetivos? Se eu estou falando de força específica, eu tenho que utilizar um método de potência. Foi o que a gente viu, aquela ideia de conversão para potência. Mas dependendo da modalidade esportiva, se for uma prova um pouquinho maior, eu posso estar pensando em potência, em resistência de potência. Ou seja, eu não vou manifestar aquela minha potência por 21 segundos, mas eu vou manifestar por 5 minutos. Então eu preciso resistir à condição de fazer movimentos explosivos. Pensando na técnica, eu vou usar o método integral, como eu disse para vocês, para que a gente faça a correção a partir do todo, porque eu estou me aproximando da competição, estou preocupado em desenvolver condições relacionadas à competição. Se eu estou preocupado em desenvolver uma condição mista, aeróbica e anaeróbica, que seria lá a nossa potência aeróbica e uma condição anaeróbica, eu estou pensando principalmente no método intervalado, na série quebrada e nos tipos de velocidade. Aqui embaixo ainda tem a ideia de manutenção da condição aeróbica. Poxa, como é que eu vou manter a condição aeróbica? A gente viu que os métodos mais adequados para a condição aeróbica são o método contínuo e o intervalado. Possivelmente, aqui na fase específica, não faria sentido um atleta utilizar o método fracionado. Já treinou, né? Já tem condições de nadar de maneira contínua ou intervalada. Então você vai manter a condição aeróbica estimulando esse sistema com o método contínuo ou intervalado. Lembrando aquela ideia, né? A gente está falando do método de periodização tradicional, a gente tem o treinamento consecutivo de várias capacidades motoras, e não o desenvolvimento simultâneo e não o desenvolvimento consecutivo. Legal, na fase pré-competitiva, no período de competição, a gente já falou que a ideia é manter aquilo que a gente adquiriu, tá bom? Então eu vou pensar, na fase pré-competitiva, vou manter a intensidade, como a gente tinha falado, vou fazer uma redução no volume, para poder criar essa ideia de supercompensação, de recuperação completa. Então vou garantir recuperação completa. Dependendo do atleta, justifica fazer atividades aqui de massagem, atividades fora da água, rever a alimentação para ver se a alimentação está adequada, né? Como é que a alimentação passa a não estar adequada? Se o indivíduo começa a ganhar massa demais ou perder massa demais, significa que a alimentação não está adequada. A não ser que essa seja a intenção.
Mas se a intenção for corrigir a massa corporal do atleta, porque está baixa ou está elevada, isso deveria ser feito lá na fase de preparação geral. Tá? Aqui na fase de período de competição, a ideia é manter. A não ser que seja uma condição extrema. Acontecer alguma coisa, o atleta está ganhando peso demais. Pô, vamos rever a alimentação, o que é? Um problema hormonal? Vou, no caso, me preocupar com as condições de competição para que eu crie um ambiente relacionado à condição de competição. Vou manter tudo que é específico, força, treino na água, vou manter tudo aquilo que é específico, eu estou me aproximando da competição. Se for o caso, posso também ter competições preparatórias. Dependendo desse período, dessa fase pré-competitiva, pode ser que você consiga colocar ali competições preparatórias. Quando chegar na fase de competição, vou manter a intensidade, vou reduzir volume, estou preocupado com recuperação e as condições ótimas de competição. Então tem que ver se tem viagem para poder ir para a competição, qual a duração dessa competição, são 2 dias, são 3 dias. Né? O treinador acaba se preocupando com isso tudo, o hotel, alimentação, distância do hotel para a competição, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Então, quais métodos que a gente vai usar aqui? Praticamente os mesmos métodos da fase específica, porque são esses métodos que foram usados para desenvolver a condição específica. Como eu disse para vocês aqui no período pré-competitivo, para poder fazer o polimento, a sugestão é que se mantenha a intensidade, que se faça uma redução do volume ali entre 40% e 60%, do volume, né? Então você tem que saber o que você estava fazendo antes para poder saber o quanto você vai reduzir. Se eu estiver pensando em iniciante, eu posso reduzir a frequência de treinamento, porque por meio da frequência de treinamento também reduzo o volume, e estou preocupado com qualquer coisa que possa me garantir a recuperação do atleta. E recuperação não só física, mas recuperação emocional, criar vontade de competir, tudo isso é importante no período de pré-competitivo. Como eu disse para vocês, pessoal, foi um prazer disponibilizar esse material para vocês. Eu espero realmente que ele possa ser útil no seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Sempre que precisar de material, consulta lá o meu site, tem muita coisa bacana para você. Um grande abraço e até o próximo episódio.